Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Thiago, sou médico veterinário, trabalho com cães de companhia, cães e gatos, né, pequenos animais e animais silvestres. Hoje a gente vai fazer uma live falar sobre nutrição de aves, né, manejo nutricional de aves, e a gente vai bater um papo hoje com o criador João Paulo, é João Pedro, né? João Paulo. Ele está entrando aí, é o João Paulo. Vamos esperar, tem bastante gente já. Tem bastante gente já entrando, a gente vai bater um papo aqui, falar sobre alimentação de aves. Aí, João, beleza? Fala, Thiago, beleza? Tudo bem e você? Agora sou eu. Antes não era, né? Entrou intruso aí, bicho? Entrou sem querer, tadinho. Esse é o João Paulo, ele é criador de aves, aves legalizadas, né? E hoje ele vai Sim. bater um papo com a gente aqui a respeito da nutrição. Vamos tirar bastante dúvida aí que puder aí do pessoal e vamos ver o que ele tem para passar para a gente. Eu vou passar alguma coisa para vocês. E pode começar, João. O que você tem para nos dizer aí? Bom, vamos lá. Primeiro me apresentar para quem não me conhece, meu nome é João Paulo, resido aqui em Santos. Eu crio passarinho, bem dizer, desde que eu nasci. Meu pai já era criador, meu avô era curioseiro. Eu acho que meu primeiro casal de canário eu devo ter feito aí com 7, 8 anos de idade. E já criei periquito, depois eu fiquei criando curió durante bastante tempo. E até por questões burocráticas, muita chatice, muita exigência do IBAMA, né, com os silvestres, aí hoje eu decidi criar somente canário. Hoje eu me dedico ao canário doméstico, canário do reino, né? Eu crio uma raça de canário de campo chamada timbrado espanhol. E qual é a sua maior dificuldade hoje aí na criação? Cara, hoje eu acredito que a maior dificuldade que a gente encontra, além de encontrar matrizes de qualidade, né, a raça que eu crio especificamente é uma raça que é nova no Brasil, e inclusive a gente fez duas importações recentes aí, a gente tem um grupo de criadores que a gente compete, né, e já há um bom tempo que a gente vem querendo desenvolver uma linhagem de canários de canto clássico e de canto livre, que é como se fosse a fibra dos silvestres, né? No nosso caso, o canário doméstico é chamado de canto livre. E eu faço uma seleção tentando trabalhar um pouco nas duas linhas, tanto para o canto clássico, que seria a qualidade de canto, como para o canto livre, que seria a quantidade de canto, ou seja, vence o pássaro que cantar mais. Na criação, eu acredito que a principal dúvida da maioria dos criadores é com relação à alimentação, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir tirar bastante dúvida do pessoal hoje com essa live. E na clínica a gente percebe que muitos problemas de saúde são relacionados ao manejo alimentar e ao manejo sanitário, né? Tem muita doença aí que é provocada pelo erro na alimentação, tanto aí o uso de todas elas, tá? Das sementes, ou farinhada demais, ou só a ração, o pelletizado. Então, assim, tem bastante dúvida que o pessoal tem. O que eu devo dar, em qual época eu devo dar, né? Então, na clínica, a gente vê aí muito problema de saúde relacionado à nutrição. E para começar, assim, vamos falar um pouquinho. A gente não pode deixar de falar da anatomia digestiva da ave, né? Começar pelo início, né? Porque a gente vai falar de alimento, a gente tem que falar um pouquinho da anatomia, né? Sim. Então, tudo começa pelo bico, né? Passa pelo papo, aí você tem o esôfago, né? Perdão, você tem o bico, a faringe, o esôfago, né? O papo, né? Que é onde você tem o amolecimento aí do alimento, né? Depois você tem o proventrículo, que é a digestão química propriamente dita, né? E você tem a moela que vai fazer a digestão Mecânica. mecânica,
né? E aí passa pelo intestino, onde você tem a absorção dos nutrientes. As aves, elas desembocam tudo no mesmo lugar, né? Que é a cloaca, que é onde você tem a eliminação das fezes e da urina, né? E a postura dos ovos. Então, basicamente, o sistema digestório da ave é formado por essas estruturas. A gente não vai entrar em aspectos muito técnicos aqui, mas é só para o pessoal ter uma noção melhor aí de como que isso acontece, né? Não podemos deixar de falar também dos rins das aves, né? Que eles são bem evoluídos, os rins, né? Eles têm néfrons, que são as unidades morfofuncionais aí do rim, tanto dos mamíferos quanto dos répteis. Então, eles têm uma capacidade melhor de reabsorção de água e eliminação da amônia, né? Entre 70% aí você consegue reabsorver de água na diurese e na antidiurese 99%. Então, ela tem uma eficiência aí para eliminar o urato, né? Junto com as fezes, que é aquela porção branca das fezes, com maior eficiência, porque ela consegue fazer circular mais sangue aí nos rins por causa do sistema porta renal. Então, ele facilita bastante aí a filtragem dessa urina, né? E a grande pergunta aí que o pessoal tem dúvida aí, vou dizer para você que a maioria do pessoal aí devo dar a mistura, a semente ou a ração extrusada, né? Essa é a pergunta que eu acho que ninguém conseguiu uma resposta definitiva ainda, cara. Você quer arrumar discussão em grupo de WhatsApp ou movimentar um grupo que está parado, é perguntar extrusada ou mistura de sementes? Pronto, tá feito, tá feita a bagunça. E me fala assim, pela sua experiência, João, o que você acha que é melhor? Quais as vantagens e as desvantagens que você vê aí? Olha, eu já, desde 2017, eu já venho utilizando ração extrusada no meu plantel. Comecei aos pouquinhos, fazendo a transição, né? E hoje eu utilizo como base da alimentação o ano inteiro alimento extrusado, tá? Eu, João, como criador, o que eu vejo de vantagem? A ração é um alimento completo, balanceada, né? Ela tem, ou seja, ela tem a quantidade ideal de proteína, gorduras, fibras, minerais, livre de toxinas, que eu acho que é um dos principais problemas das sementes. Você tem uniformidade dos grãos, né? Então, até mesmo nas extrusadas onde tem grãozinhos de cores diferentes, você tem a mesma quantidade de nutrientes em todos eles. E a facilidade do manejo, né? Cara, só o fato, quem cria sabe o que eu tô falando. Só o fato de você não ter que varrer o chão todo dia cheio de casca de semente, e a mulherada agradece também, as esposas agradecem. Fora do desperdício, né? Fora o desperdício, sim, acho que cerca de 30% a 40% das sementes são cascas, né? Eu incluiria aí nessas vantagens aí, né? A diminuição da umidade, né? Maior tempo de validade, né? Do produto. Você evita o que a gente acabou de falar aí da seletividade da ave, né? Porque a ave é muito seletiva, né? Então, se todos os grãos são parecidos, não importa se ela come aquele colorido, o amarelo, ou se ela come só o vermelho, ela vai estar ingerindo as mesmas propriedades, né? Aumenta a expectativa de vida, né? Tem o maior rendimento energético, né? A ração, né? E tem uma coisa interessante que a gelatinização do amido, né? Que isso facilita aí a digestão pelas enzimas, né? Então essa seria uma das vantagens bem legais aí da ração. Interessante, isso eu não sabia. A ração extrusada, basicamente ela é composta de vários compostos, né? Dentre elas existem até as sementes, tá? Para quem acha que não tem semente na ração extrusada, ela tem sim, tá? Então você tem o premix vitamínico, né? Você tem matéria fibrosa, você tem a semente, você tem gordura, você tem proteína, você tem uma série de compostos aí que são todos misturados, vamos dizer assim, a grosso modo, eles são triturados. E a grande sacada é que ele passa por uma cocção, cozimento, né?
Então, a alta temperatura aí, ela elimina as ditas aflatoxinas, né? Bactérias que podem conter aí nessa semente ou nos produtos que são usados para fazer. Então, ela tem, além dessas vantagens, né? Do desperdício, da facilidade de você dar, um maior valor energético, você tem prebióticos e probióticos que são importantes aí para as bactérias boas no intestino, né? Tem todas essas vantagens aí, né? Se a gente for ficar enumerando as vantagens aqui tanto isso eu estou falando em relação tanto da extrusada como da pelletizada, quanto da farinhada, né? Você tem todas alimentos industrializados, no geral, né? Um produto industrializado, é isso mesmo, né? Não é aquela mistura que aquela proporção que você faz, né? Você pega um pouquinho dessa semente, um pouquinho daquela, e aí você faz um catado de tudo aquilo para você fornecer para o animal, né? E o grande problema que você falou aí é a aflatoxina, né? Não estou dizendo que não estamos aqui demonizando as sementes, dizendo que elas são ruins, elas não são, né? O grande problema é a qualidade, né? O armazenamento dessas sementes, de onde elas vieram, né? Exato. Você tem hoje sementes aí que são de altíssima qualidade e que deve, né? A gente vai falar mais para frente que elas devem ser fornecidas sim para as aves, elas não devem ser retiradas de forma alguma, né? Porque isso faz parte do dia a dia da ave, né? Das origens delas, né? E as sementes, né? Quais as desvantagens que você vê, João, na semente? Fora essas que a gente já enumerou aí, algumas outras desvantagens aí que você vê, ou vantagens também. Cara, assim, pra gente não ficar só falando mal da semente, eu acho que uma das vantagens é o enriquecimento ambiental. Que isso eu posso falar na prática. Eu fiquei um bom tempo fornecendo 100% de extrusada e farinhada na época de reprodução. Depois, mais para frente, a gente vai falar também como utilizar e tal. Saúde normal, os pássaros perfeitos, cantando, as fêmeas reproduzindo, tudo ok. Porém, eu percebia, como é que eu posso explicar? Uma pequena apatia. Pequena, tá? Uma pequena apatia. Ou seja, é como se os pássaros não estivessem tão felizes comendo só o alimento industrializado. Isso serve não só para semente, mas quando o criador também tem costume de fornecer frutas, verduras, legumes, né? Cara, você vê, eles fazem a festa quando você fornece algum tipo de alimento um pouco mais natural, né? Onde você tem que, inclusive, fazer com que ele utilize o instinto de descascar, buscar a semente realmente, né, dentro da casca e tudo mais. Então, eu acho que é uma grande vantagem nesse ponto, nesse aspecto. Eu acho que é uma vantagem muito bacana, porque os pássaros, eles respondem muito bem com esse manejo alimentar, quando você fornece algum tipo de alimento diferenciado, alimento natural. Agora, de desvantagens, eu acho que uma das principais cara, a semente pode vir com agrotóxico, né, com as aflatoxinas, como você já falou, inclusive em algumas vezes concentrações letais, né, é importante falar isso, dependendo do nível de concentração que você pega uma aflatoxina, cara, aquilo ali pode ser fatal para o teu pássaro, que é um bichinho, 20, 30 gramas, né? Isso serve também, inclusive, para agrotóxico em frutas e verduras e legumes, né? Sim. Mas eu acho que basicamente isso, semente. As aves selecionam as sementes mais atrativas, normalmente são as mais oleaginosas, sementes que vão engordar o passarinho, né? Mas o criador tal me passou uma receita de mistura de semente que é totalmente balanceada. Beleza. Só que o pássaro, quando você encher o coxo, ele vai selecionar o que ele gosta e vai fazer a dieta dele. No dia seguinte, o cara vai fazer o quê? Completa o coxo de novo. Então tá desbalanceada essa mistura, né? Então acho que uma grande sacada da ração extrusada é isso. É o pássaro não conseguir escolher o que ele vai comer o grão ali e vai ingerir tudo que ele precisa. Você tem uma segurança nutricional muito grande, né? E no manejo, eu falando como criador, cara, facilidade do manejo. Se você precisar viajar, por exemplo, cara, você pode encher o coxo ali, ficar 4, 5 dias fora, sem se preocupar.
Semente já não, a gente tem que ter o trabalho todo dia de estar soprando, porque fica as cascas por cima, alguns pássaros não vão conseguir achar a semente embaixo das cascas, né? Então eu acho que é basicamente isso. E com relação a preço, vamos lá. É mais barato você fornecer semente, né? Estou falando assim, semente de boa qualidade, tá? Então, Comparação. o que acontece? Da mesma forma que existem sementes e sementes, existem extrusados e extrusados. Isso como tem para cães, gatos, né? A gente tem lá a linha de combate, standard, premium, até o alimento super premium. Vamos comparar o ideal, né? Que seria uma ração extrusada super premium e uma mistura de sementes super premium. Tá. Cara, você pode colocar aí que a mistura de semente, sem sombra de dúvida, vai se tornar mais cara. Ela se torna mais cara, não somente no custo-benefício, eu estou falando no peso mesmo. Tá. Se você for comprar um pacote de 5 quilos de uma boa mistura de semente e um pacote de 5 quilos de um alimento super premium, ração extrusada ou farinhada, essa mistura de semente é mais cara. Eu falo porque eu compro e eu sei o quanto que eu estou pagando na semente paga, né? e na extrusada. O pessoal tem que fazer essa conta também. Sim. Custo-benefício, né? Que é diferente você ter uma ave e você procurar dar o bom e do melhor de qualidade para uma ave, ou você ter 10, você ter 20, 30. Sim. Né? E eu não tenho muitas aves, eu estou hoje com 40 e 42 canários. Não é muita coisa. Se você for ver um criador pequeno de canário, geralmente o cara tem 100, 200 aves, né? Tem grandes criadores. Pô, conheço criadores que tiram 5 mil filhotes por ano. É um negócio surreal, assim, coisa, né? Como eu moro em apartamento, até gostaria de ter mais, mas o espaço não comporta. Ou você ou as aves, né? Pois é. Vamos falar um pouquinho, já que a gente tocou no assunto, aí de outras formas de alimento, que a gente tem os pelletizados, que o que eu vejo assim de diferente que tem no pelletizado para o extrusado é a não capacidade de você poder adicionar gordura no pelletizado. Então ela acaba ficando pobre aí na questão da gordura, né? Mas e a farinhada? A farinhada, você disse que usa bastante, tem 2 épocas aí que você usa bastante a farinhada, né? Que é na época da reprodução e muda. Né? E que o restante desse período de descanso você quase não usa ou não usa farinhada, né? Sim. Como que você... qual é a quantidade que você fornece para as aves? É o dia todo que você fornece? É uma quantidade pequena? Como que você faz? Vamos lá, falando do meu manejo especificamente, não quer dizer eu não sou dono da verdade, tá? Mas é um manejo que eu utilizo, que ao longo desses anos eu encontrei uma forma simples e funcional de alimentar os meus pássaros. A farinhada, eu utilizo ela no período de reprodução diariamente, continuo com a extrusada como alimentação base e forneço diariamente também à vontade a farinhada. Por quê? Normalmente a farinhada, dependente da marca, ela é um alimento que foi desenvolvido, inclusive, para suprir as carências que tem nas sementes, né? Então, ela é um alimento para ser suplementado, ou seja, é uma suplementação em períodos críticos. Um deles é a reprodução, onde você tem fêmeas botando, machos galando várias fêmeas, tem o desgaste principalmente de fêmeas, porque ela bota, né? Então ela tem que ter um consumo um pouco maior de cálcio, porque ela vai gerar o ovo, ela vai ficar chocando depois, no caso dos canários são 13 dias de choco, a fêmea sai pouco para se alimentar, então ela se debilita um pouquinho também. E depois, quando os filhotes nascem, a gente tem o quê? Uma necessidade maior de níveis proteicos, porque os filhotes precisam formar musculatura, ossatura, as penas, às vezes pouca gente sabe também, as penas necessitam de níveis maiores de proteína para crescerem, né, na sua composição. Então eu faço o manejo extrusada o ano inteiro, é a base da minha alimentação. Na reprodução, farinhada todos os dias. Quando eu separo os filhotes continuam comendo farinhada todos os dias até completarem 60 dias. Aí depois eu vou fazendo desmame da farinhada, vou tirando aos pouquinhos, eles só ficam na extrusada.
Muda de penas. Geralmente eu forneço a farinhada dia sim, dia não, no período de muda. Eu não acho que seja necessário continuar diariamente a farinhada. Eu creio que no período de muda, um dia sim, um dia não já é suficiente para suplementar. E aí, assim que o pássaro vai terminando, como a gente chama, enxugando a muda, né? Aí eu também vou aos poucos diminuindo. Então, se eu estava dando 4, 5 vezes na semana, numa semana eu já passo para 4, na outra semana 3 vezes na semana, até eu chegar uma vez por semana, mais ou menos, aí no período que finaliza a muda. Aí, isso quando eu estou falando mais ou menos, seria o período até abril, né? Então a gente cria, no meu caso, eu crio de julho, final de julho, começo de agosto, até final de dezembro, começo de janeiro. Forço a muda através de fotoperíodo, né, nos pássaros, ou seja, eu já não acendo mais a luz do ambiente, eles só ficam com a iluminação natural que entra dentro do canaril. Isso faz com que os pássaros já automaticamente começam a entrar no período de muda, que dura até mais ou menos final de março, meados de abril. E aí eu fico nesse período que é o descanso ou repouso, somente com ração extrusada. Uma vez ou outra eu coloco ali um potinho de farinhada como mimo, uma mistura de semente, mas eu acho que é jogar dinheiro fora, alimentar com farinhada no período de repouso, porque não precisa. Você vai, inclusive, ter problemas com pássaros gordos, né? Tem muita gente que tem problema com excesso de proteína nessa época, né? Passarinho levantando a patinha, começa a dar aquele tipo de inflamação, desenvolver uma disbiose. Muitas vezes é excesso de proteína. O que o pessoal às vezes não entende, assim, ou não sabe, que o excesso também causa mal, né? Como você Às falou. vezes causa mais mal do que a falta, né? Exatamente, né? Então, antigamente tinha-se a mentalidade que é gordinho tem saúde, né? E não é bem assim. Sim. Né? Você pega hoje uma ave aí obesa, ela vai ter desde problemas cardiovasculares até diabetes, né? Então, assim, já peguei canário aí com problema de visão, letargia, porque consumia muita farinhada, né? Isso é muito ruim. Já vi canário com catarata por causa de diabetes. Diminui a expectativa de vida da ave. Você cria um problema de locomoção, porque essa ave ela para de se movimentar muito, porque ela está pesada, né? Você acaba criando problemas articulares também nessa ave, porque ela fica muito tempo parada. Então ela vai ter aí artrite, artrose. Então uma ave que tinha que viver aí 15 anos, aí, 16 anos, vai viver 10, 9 anos, né? E com uma péssima qualidade de vida, né? Não o intuito hoje da live não é falar sobre doenças, mas a gente acaba tendo que falar sobre algumas doenças, a gente não consegue fugir disso, né? E o que me preocupa mais, assim, na alimentação da ave é a questão da aflatoxina, né? Ela é um fungo que ela produz um metabólito que ele é tóxico para a ave, e ele é dose dependente. Então, quanto mais a ave tem contato com essa micotoxina, mais ela se intoxica, mais ela contamina os tecidos, ela vai para todos os tecidos, tá? Desde o hepático até o renal, muscular, tudo é impregnado com a micotoxina, tá? Uma única espécie de fungo pode criar até 18 tipos de micotoxinas, tá? E as de interesse aqui, médico veterinário, para nós, seriam a B1, a B2, e a G1 e a G2, tá? Que isso está relacionado com a cor que é emitida por causa de raios ultravioleta na hora da identificação. Elas são carcinogênicas, elas causam problemas de crescimento nas aves, falta de ganho de peso, você tem uma qualidade de vida ruim, né? Essa ave aí que tá consumindo essa semente, que está contaminada, ela vai diminuir a expectativa de vida, tá? Então, assim, tem que ter bastante atenção com isso, selecionar o que você vai dar. Foi o que o João falou, não é porque você dá farinhada, você dá extrusada, que você não vai dar semente. A semente ela é uma textura diferente, ela dá uma felicidade para
para Com a ave certeza. é que nem a gente comer. Vou fazer uma analogia aqui, comer a porcaria no final de semana. A gente vai comer uma pizza, a gente fica feliz, né? Então É a o ave, dia quando do ela ganha lixo, alguma né? coisa diferente, ela vai ficar feliz, né? Então, assim, isso faz parte do enriquecimento de ambiente, que Sim. tem muitas coisas que podem enriquecer o ambiente, mas a alimentação é uma delas, principalmente texturas diferentes, né? Vamos falar agora também é, da... Você falou, né? Posso usar a farinhada? Que era uma das perguntas que a gente ia fazer, a gente acabou já englobando ali tudo. Sim. Na alimentação diária, né? Não tem necessidade, né? Não tem necessidade de você fazer a suplementação diária, porque a farinhada é um suplemento muito rico, então não precisa dar todos os dias, né? Aí a gente entra numa outra questão: suplementação com vitamina é necessário, né? É uma questão aí que muita gente aí às vezes se confunde e cai às vezes no problema da suplementação em excesso, e isso acaba fazendo mal, né? Ao meu ver, a suplementação com vitamina você tem que fazer quando você tem deficiência, tá? Quando a ave passou por um momento de estresse, diminuiu o apetite, ou passou por alguma doença que atrapalhou aí a alimentação, a gente suplementa com vitamina. Caso contrário, se você faz uma alimentação com ração farinhada, ou você suplementa com outras coisas, verdura, legumes, fruta, proteína, você não tem necessidade de ficar suplementando com a vitamina, né? Isso você vê mais na prática do que eu, né, João? Sim, e eu já fiz muito isso. Não vou ser hipócrita aqui e falar que não. Para você ter ideia, cara, há anos atrás, antes de eu começar a me informar mais, correr atrás, conversar com veterinários, ou tecnistas, com criadores experientes, eu comprava uma determinada farinhada, muito conhecida no mercado. Aí eu suplementava a minha farinhada, porque todo criador tem ou teve a sua receita própria. Aí eu colocava espirulina, eu colocava tenébrio em pó, eu colocava aminomix, eu colocava gromanol, eu colocava... Putz, cara, eu colocava tudo que você pode imaginar. Um monte de coisa. Quer dizer, aquilo virou uma bomba, né? Então, uma farinhada voltada para o período de reprodução, que ela já tem os níveis já elevados, que é o período de maior carência dos pássaros, e você ainda suplementa aquilo. Tive muito problema na época que eu criava curió ainda com isso. Aí eu, comecei a parar. Cara, menos é mais na criação. Eu posso falar por experiência própria. Menos é mais. Vai no feijão com arroz ali. Se você compra uma ração de qualidade que você confia, ali já tem tudo. Você não precisa suplementar com mais nada. A não ser, como você falou, em alguns períodos que o pássaro necessita. João, você ainda faz suplementação? Eu faço quando eu vou para torneio. O pássaro vai para a gaiola, você encapa o passarinho, vai no carro balançando, chega lá, tem mais não sei quantos pássaros cantando, eles vão ficar disputando o canto, então ele vai gerar um estresse. Aí nesses casos bem específicos eu faço uma suplementação. Caso contrário, nem no período de reprodução, não usa vitamina E. Tem pessoal que faz também, coloca vitamina E, zinco na época de reprodução. Não acho necessário. Eu tenho aí uma observação a fazer, né? Que a ave, quando estressa, ela não come direito, né? Então, às vezes se faz necessária a suplementação de vitamina na água, que às vezes é a única coisa que a ave acaba consumindo, assim, com uma certa frequência, né? E como você falou, né? A ave vai para o campeonato, vai disputar canto, ela não come direito. Falar que ela come, ela não come direito, né? Sim. Então você Ela está precisa passando por um estresse. antes e depois, né? Então, assim, a ave, ela estressa com muita facilidade, né? A gente tem que ter cuidado na manipulação da ave, porque ela estressa com qualquer coisa. Às vezes com uma luminosidade excessiva, temperatura, o manejo ali, a manipulação ali, a ave estressa, né? E aí a gente precisa suplementar nesses momentos. Uma outra questão que às vezes a gente fica em dúvida, né? E eu sempre oriento os meus clientes com seus pacientes como fazer vamos dizer assim, o manejo dessa alimentação.
né? Posso dar fruta? Posso dar verdura? Posso dar legumes? Proteína? Posso dar? Né? Pode, mas assim, tudo tem uma proporção que não pode ser exagerado, né? Tem gente que faz uma selva dentro da gaiola, né? Pendura folha aqui, folha ali, Exatamente. né? A ave, ela fica Eu já vi até... gaiola com passarinho desse tamanho, o tamanho do milho que estava pendurado era desse. Então a ave às vezes não tem espaço para se movimentar de tanta coisa que tem na gaiola. É uma feira. Conta pra gente a sua experiência com essa parte A gente diz que pode sim, você pode dar verdura, legumes, frutas, pode dar proteína, mas em que momentos que a gente pode dar? De que forma que a gente pode fazer isso, João? Olha, atualmente eu tenho usado muito pouco, confesso para você, frutas, verduras e legumes, mas eu indico. Eu indico por aquilo que a gente já conversou do enriquecimento ambiental. No meu caso, canários especificamente gostam muito de couve, espinafre, maçã, laranja, pepino e jiló. São as comidas prediletas dos canários. Mas é aquilo que você falou, pequena quantidade. Porque senão você acaba até desbalanceando, você dá uma baita de uma ração extrusada para o seu passarinho. Só que cada dia tem um pedaço desse tamanho de fruta, verdura ou legume. É óbvio que ele vai dar preferência para comer isso. Porque a ração não deve ser tão gostosa, imagino eu, né? Então, o animal vai dar preferência para comer a laranja, a maçã, ou uma baita de uma folha de couve desse tamanho que o pessoal põe. Não, cara, é um pedacinho. Uma folha de couve grande, você dá para 10, 15 pássaros. Você corta ela um pedacinho, coloca ali e acabou. Ele não é para ele passar o dia todo comendo aquele pedaço de couve, né? A não ser que seja uma voadeira grande, aí você coloca, tem 10, 15 pássaros, você coloca uma folha grande, eles vão brigar, tal, faz aquela festa toda. Agora, no manejo individual, é pouca coisa, cara, é pouca coisa. Eu costumo falar assim que é mais ou menos a medida do tamanho da cabeça do seu pássaro. E não todos os dias também, né? Tem gente que suplementa Não, eu todos os dias, acredito, né? cara, 2, 3 vezes no máximo por semana é mais do que o ideal. 2 vezes por semana já é o suficiente. Principalmente laranja. A laranja ela acaba engordando muito os canários. Tá. Mas eles adoram. Laranja lima, tem lugares que eles conhecem como Serra d'Água, né? Ou laranja lima, eles gostam demais, demais. E a proteína? Você fornece proteína extra, vamos dizer assim? Hoje em dia, não mais. Não mais. Não mais. Como eu utilizo a ração... Até alguém perguntou aqui, desculpa, eu não cheguei a gravar o nome. A quantidade ideal de proteína para o passeriforme no geral, tem estudos já que falam que é 16%. E é o que você encontra na grande maioria das rações extrusadas. Isso para período de manutenção, né? Aí, quando chega no período de reprodução, o que a gente faz? Entra com a farinhada. Farinhada boa aí de 22, 23, 24% de proteína. É mais do que suficiente. Legal. Eu estava vendo o pessoal aqui perguntando aqui realmente se precisa pesar a parte de semente. Não precisa ser pesado, né? Você tem que fazer uma mistura ali que a ave vai acabar selecionando, não vai ter jeito, né? Você Vai selecionar, a não ser que você coloque... Eu cheguei a fazer já essa loucura, tanto com extrusada, quanto com farinhada, quanto com mistura de semente. De medir quanto o pássaro consome. É lógico que vai, no meu caso, falando novamente de canários, né? Vai depender de indivíduo para indivíduo, mas você consegue pegar uma média. O alimento extrusado, super premium, o pássaro consome menos de 5 gramas por dia. Menos de 5 gramas. Uma mistura de semente, você já tem um pouco mais de desperdício, porque o pássaro cisca muito no coxo, e também você acaba perdendo por questão das cascas, né? Vai girar aí de 15 a 20 gramas por dia. E a farinhada próximo da extrusada também. Eles acabam comendo de 4 a 5 gramas por dia. Agora, como que você vai colocar 4 gramas num potinho? Cara, é inviável, né? Você pegar um criador, colocar 4 gramas num potinho por dia. E se ele desperdiçar aquelas 4 gramas, por exemplo? Ele vai passar o resto do dia sem comer? Né? Então é complicado. Falou, né? Um criador de pequeno porte tem 200 aves, 100 aves.
Exato, O exato. cara vai perder o dia todo fazendo isso e não vai Sim. conseguir. É um Né? dos motivos com que a maioria dos criadores também acabem não utilizando alimentação natural, frutas, verduras e legumes, porque dá um trabalho maior, né? E você tem que alimentar aqueles pássaros todos, colocar, imagina, colocar milho. Antigamente se usava muito cozinhar ovos para os pássaros no período de reprodução, por conta inclusive de uma proteína Sim. de altíssima qualidade, diga-se de passagem. Fornecer ele com casca e E tudo, né? Você cortar e com ofertar ele tudo. com a Cozinha casca. o ovo, corta no meio e coloca. Tem até aqueles porta-ovos já próprio, Sim, né? sim, sim. Você corta o ovo e coloca ele ali. Para quem tem um, dois casais, ok, eu acho bacana. Agora, o Uhum. cara que tem mais de 10 casais, já fica complicado fazer isso. Né? Até porque uma coisa que é interessante falar também, o ovo ele azeda rápido, né? Era exatamente isso que eu ia falar. Principalmente no verão, que é o período de reprodução dos pássaros, primavera, verão. Então, o ideal é você colocar de manhã e tirar no horário do almoço. Só que, pô, muitas vezes o cara trata os passarinhos correndo de manhã, vai trabalhar, volta para casa às 6, 7 horas da noite. Então fica complicado, cara. Então, por tudo isso, eu acho que assim, as rações extrusadas, as farinhadas, o Germinex que tem hoje, que é uma baita de uma revolução que teve na indústria alimentícia, da unitologia, porque todo mundo, cara, que usa Germinex fala, olha, que ele serve como substituto para sementes germinadas, para frutas, para verduras, para legumes, para ovo cozido. Você tem tudo ali, cara. Você umedece ele, fornece para o passarinho. Eles adoram, que parece que tem cocaína no Germinex, cara, eu nunca vi. Os bichos Vicia. adoram comer aquilo, super saudável. E você pode ficar até 24 horas com ele na gaiola. Você tem uma Nossa, que tranquilo. seguridade muito grande. Então, eu não vejo por que um criador já de pequeno para grande porte, de médio para grande porte, ter esse trabalheira toda, cozinhar 15, 20 ovos por dia, fazer a própria Inviável, né? farinhada, uma coisa que antigamente se fazia muito, né? O cara criava. Meu avô fazia muito com Neston e farelo de trigo e, puta, botava um monte de coisa lá, ovo cozido, tudo pra dar pras fêmeas e tal. Hoje a gente já, meu, você passa na lojinha ali, você compra um pacote bonitinho, com data de validade longa, né? Uhum. É a praticidade. Algumas considerações para fazer aí com a alimentação com frutas, verduras e legumes é justamente o que você falou. São produtos naturais que não têm conservantes, eles azedam, né? Então você Sim, colocar uma fruta de manhã que você só vai tirar no final da tarde não é legal, né? Porque não, essa fruta ela vai azedar, ela vai fermentar, essa ave vai consumir e ela vai passar mal, né? exatamente. Vai começar a ter diarreia, e aí começa a ter perda de peso, para de se alimentar e você tem um problema. Então eu sempre oriento as pessoas a fornecer frutas, verduras e legumes e a proteína, né? Seja ela ovo cozido ou não, de manhã, né? No máximo até o horário do almoço você retira aquilo e mantenha só a sua ração. Para quem gosta da semente, mantenha só a semente, ou o pelletizado, e pouca gente usa pelletizado, né? Sim, o Eu acho que peletizado mais. eu acho que ainda tem muito para sabiá, pássaro preto, mas passarinho, né? Coleirinha, curió, bicudo, canário, De hoje já é pequeno tudo porte, né? extrusado. É. E, e, e você não pode deixar aquele alimento ali estragando ali. Existem dias. Teve alguém que perguntou aqui com que frequência trocar água. A água é outra coisa que a gente tem que ter Diariamente. cuidado, né? Teoricamente, os bebedouros eles devem ser trocados todos os dias, serem limpos todos os dias, porque eles ficam muitas vezes expostos à luminosidade, então eles vão criar alga, a ave come e vai lá beber água, então ela suja o bebedouro. Muitas vezes você encontra restos de alimento dentro da água, aquilo não Sim. pode ficar ali, né? Aquilo tem que ser O ideal é trocado. trocar até 2 vezes por dia, que a gente sabe Não que é dá, complicado, no nosso dia a não dia, dá. né? Mas seria o Como você ideal, trocar falou, 2 vezes ao dia. às vezes o criador aí ele tem outro tipo de ocupação, ele não vive só da Sim, criação. Então o sim. cara acorda 4 horas da manhã para começar a cuidar da bicharada para depois o cara ir trabalhar. Ele só vai ver essas aves no final da tarde, à noite, né? Então assim, e aí justamente fica pro dia seguinte, né, para trocar, colocar comida novamente, água. Então assim,
Já vi criador que deixava água 2 dias lá, 3 dias. Então, assim, isso não é legal, tá? Tem que ter cuidado com a água. E lavar sempre muito bem aí os bebedouros, os comedouros aí, tudo. Até puleiro você tem que ter cuidado com a higiene. Que isso é uma Com coisa que certeza. já puxa já para uma próxima live aí, né? O É. manejo sanitário aí, né? Que é bem Sanitário, exato. interessante. Por algum acaso, hoje na clínica atendi um paciente, uma ave que estava com uma diarreia, possivelmente por causa de uma contaminação aí de alimento, coxo sujo, bebedouro sujo. Então, assim, tem que ter esse cuidado também, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer, Thiago. Sim, Muito se fala hoje sobre alimentos transgênicos. tá. Inclusive na nossa própria alimentação existe já toda um modismo aí, né, até bacana, de uma alimentação mais saudável, mais natural. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os alimentos transgênicos, no nosso caso, na ração dos pássaros, né? Transgênico faz mal? Transgênico dá câncer? Existem alguns estudos aí, nada muitas evidências aí sobre isso. Mas sim, o transgênico ele pode trazer alguns problemas. Um dos problemas já detectados é a resistência aos antibióticos, né? Isso tanto nas aves quanto aí as aves de corte, né? A criação de bovinos aí você tem aí sim uma resistência a antibiótico. Um não fornecimento adequado do que aquele grão forneceria se ele não fosse transgênico. Tá? Então, um grão um grão transgênico não fornece a mesma coisa que um grão que não foi modificado geneticamente, né? Isso é uma coisa que a gente tem visto também bastante. E cria-se aí, você tem dois lados aí, né? Tem gente que fala que ainda não tem estudos que comprovem que realmente isso daí vai provocar um câncer, uma neoplasia, ou que vai ter algum problema aí futuro, né? Os estudos ainda não mostram isso pra gente. Não tem nada Né? conclusivo sobre isso, né? Nada conclusivo, é isso, entendeu? Então, assim, e aí você tem os que defendem os transgênicos e os que defendem o alimento mais natural, né? E a gente tem hoje você tem aí um nicho para os dois lados, né? Então você tem o pessoal que é mais natural, que prefere as coisas mais orgânicas, e eles não gostam de consumir transgênico. Tanto é que você tem ração para cão e gato, que já não tem transgênico. Você tem para aves, você já vai ter já alguma coisa que não tem transgênico. Né? Então, assim, a gente fica meio dividido, vamos dizer assim. Né? Acaba pesando muito no bolso também, né? Exatamente, porque o alimento que não tem transgênico ele é mais caro, né? Então, assim, o que a gente sabe é que os grãos eles são mais resistentes às pragas, né? Exato. Você tem o fator de não ter muitos agrotóxicos nos transgênicos, né? Que isso faz muito mal tanto para a gente como para os animais, né? Então, assim, é por isso que a gente fica um pouco dividido. Eu prefiro uma coisa que eu não sei se vai fazer mal para mim agora, só vou saber daqui 50, 80 anos, ou eu vou consumir alguma coisa com agrotóxico e posso desenvolver alguma doença, posso desenvolver uma neoplasia, vai diminuir a minha expectativa de vida, né? Então, assim, você fica dividido, não tem como você optar por um lado só e falar assim, não, vou fazer isso e acabou. E tem muito produto com transgênico. Eu estava vendo que tem um projeto de lei que está querendo tirar aquela marca dos produtos que tem transgênico. Então você não vai saber mais identificar visualmente, você vai ter que ler na embalagem, você vai ter que ler produto com transgênico. Porque hoje, por exemplo, a plantação de milho e soja, cara, eu acho que não é nem viável se não for transgênico. Eu estava vendo que os agricultores que mexem com transgênico, eles têm um contrato, né? Então o cara plantou agora, vamos supor, o milho agora, na safra seguinte ele não pode usar mais essa mesma semente, ele tem que comprar novas sementes.
Então ele fica meio que na mão do produtor das sementes transgênicas, né? Então, assim, e aquilo ele tem que jogar fora, né? Se ele não usou tudo, ele vai ter que jogar fora. Ruim essa parte também, né? Acaba pesando para o pequeno produtor, ou mesmo para as empresas aí que trabalham com transgênicos, acaba pesando, né? É difícil a gente argumentar alguma coisa aqui. Tem gente que vai defender. É um assunto delicado. Uma coisa importante que você falou, a gente tocou no assunto do agrotóxico. O ideal para quem fornece aí verduras, frutas e legumes aí para suas aves, não ultrapassarem 20% da quantidade total diária de alimento que você daria. Então você tem que dar sim uma pequena porção. É como você falou, mais ou menos o tamanho da cabeça do seu animal. É uma folhinha que ele vai comer ali rapidinho, não vai passar o dia inteiro comendo uma folha de couve, né? E o ideal é que você tenha cuidado com o manejo das verduras também. Lavar, higienizar como se fosse para consumo seu, né? Tentar eliminar a maior parte aí de sujidades aí e produtos químicos que tenham nessas verduras para você não transmitir isso para as aves, né? Porque isso também faz mal, né, para a ave, né? O uso do agrotóxico hoje também faz mal para as aves também. Com certeza. E eles absorvem as toxinas muito mais rápido do que a gente, né? As aves, elas evoluíram muito, né? Então elas absorvem todas essas coisas ruins mais rápido. Então tem que ter cuidado também. Bom, a gente falou já de bastante coisa aqui. Queria saber se você tem mais alguma consideração para fazer, alguma dica aí pro cara que já está no ramo há bastante tempo. O que você me falou, parece que você está aí, acho que mais de 20 anos aí no ramo já, criando aves, né? Você tem Cara, criando a nível de competição, canários desde 2017. Mas eu criei curió durante muito tempo. Vamos falar aí. Cara, vamos lá, eu tô com 30 e vou fazer 36. Comecei a criar mais sério assim com 15. Então eu tenho aí uns 20 anos aí de criação mais direcionada mesmo, né? Deixando de ser uma brincadeirinha só de tirar filhote. Lembrei de duas coisas, cara, falando sobre semente, uma coisa que eu esqueci de falar, acho que você também não acabou citando. A semente, ela tem uma proporção de cálcio e fósforo totalmente desbalanceada, né? É muito importante. Que teria que ser a proporção 2:1, e a semente, eu não lembro agora de cabeça, mas eu sei, cara, que é totalmente fora da conta. Não fornece nada, né? Pobre, né? E outra coisa que eu vejo muito criador fazendo ainda até hoje é lavar a semente. O cara compra a semente a granel, aquela semente cheia de pó, suja, o cara lava a peneirinha, tal, com maior amor e carinho, e acha que tá fazendo um bem danado pro passarinho. Cara, você vai umedecer tua semente, por mais que você coloque no sol, ela não vai secar por dentro. Não vai. E ela vai ficar úmida, vai gerar fungo, você vai acabar matando o teu passarinho, ou no mínimo ele vai ficar muito doente por conta disso. Mais uma forma aí de a gente contribuir para a aflotoxina, né? Então, assim, quem... Pode falar, Tiago. Só título de curiosidade, temperaturas de 25 a 30 graus já é o suficiente já para você já ter um crescimento rápido aí de fungo na semente, né? O Brasil hoje permite na legislação que as sementes tenham 30 ppb, que é partes por bilhão de aflotoxina, tá? Isso é muito ruim, né? Então, assim, tem uma tolerância para isso. O ideal seria que não tivesse, né? Que as sementes fossem livres desse tipo de compostos, né? E infelizmente a legislação permite isso. Eu recebi algumas perguntas. Você tem mais alguma coisa alguma consideração para fazer? Pode mandar bala nas perguntas aí. A falta de nutrientes nas sementes é um problema? Sim, né? A falta de nutrientes nas sementes o João acabou de falar que as sementes ela não tem aquela proporção 2:1 de cálcio e fósforo, né? Então a ave ela vai ficar já com uma deficiência aí nutricional. Fora que ela não tem vitamina D, vitaminas do complexo B,
ela é rica em gordura, mas ela é pobre em nutrientes, né? Então, sim, a semente, ela é um problema, né? Desde que você suplemente a dieta dessa ave com outras coisas que a gente estava falando, né? Verduras, legumes, frutas, uma vitamina de vez em quando, ou Sim. até uma farinhada de boa qualidade, você pode sim. É o que a gente falou, a gente não pode descer a lenha na semente, não é isso. É assim, você tem que oferecer uma semente de boa qualidade, é essa a questão. Eu acho que o problema maior hoje da semente não é nem a questão dela ser desbalanceada, é a qualidade. Hoje o grande Exatamente. vilão para fornecer semente é a qualidade delas. É difícil Exatamente. você encontrar um fornecedor que tenha uma semente de qualidade, uma semente limpa, que você tenha segurança de fornecer para o seu pássaro. Existe, de algumas grandes marcas, mas sai mais caro do que a ração extrusada. Alguém perguntou aqui rapidinho, se esse nosso bate-papo se aplica aos psitacídeos. Sim, eles também Também, com aplicam-se certeza. aos psitacídeos. Só que os psitacídeos eles têm uma necessidade muito maior de frutas do que de sementes, né? Pode-se dar semente? Pode, né? De boa qualidade. Mas a base alimentar dos psitacídeos aí são as frutas, né? Então, assim, você tem que focar mais na qualidade das frutas aí que você dá para sua ave. Outra pergunta. No caso do balanceamento de sementes, onde o pássaro escolhe apenas as oleaginosas, pode, aba pode abastecer só quando acaba? Então ele está perguntando assim, a ave, no caso do balanceamento das sementes, onde o pássaro escolhe apenas as oleaginosas, pode abastecer só quando acaba? É o ideal, né? É o ideal você. Só que é aquela coisa, você tem que fazer uma coisa muito bem acertadinha ali para você não acabar passando algumas horas a mais sem estar de olho nesse coxo e essa comida acabar e o pássaro. Porque o passarinho come o dia inteiro. Tem um Né? metabolismo muito rápido, O né? metabolismo é super acelerado. Então, se o pássaro ficar ali 2 horas e meia, 3 horas sem comer nada, ele já vai ficar abalado. Legal. O que pode indicar que a ave está com uma falta de nutriente? Da sua experiência, assim, o que você tem? Qual o primeiro sintoma que você vê na ave que está com deficiência de algum nutriente? Brilho das penas, o olhar da ave, o olho da ave sempre bem aberto, bem brilhante. A ave tem que estar sempre se movimentando, piando, né? Passarinho é um bicho ativo, a gente acabou de falar, tem um metabolismo muito acelerado. Então, o passarinho embolou, ficou encorujado, está dormindo de dia. São sinais gerais de um pássaro doente, né? Não necessariamente ele está com alguma doença, mas ele pode estar enfraquecido por uma alimentação inadequada. E como a gente falou, né, no começo, a ave, ela... Eu acabei me perdendo no que eu ia falar. Mas a questão das fezes, observar as fezes da ave é muito importante. Super importante. A Boa, coloração das boa. fezes diz muito pra gente, né? Tinha me esquecido. Foi o que você falou, a ave está letárgica, não tem brilho nos olhos, não tem brilho nas penas, olho fundo. Aquele que maneja a sua ave, que você vê que a ave está com aquele emagrecimento no peito, que você sente a quilha, isso é um sinal de desnutrição, né? E aí sim, você pode... lembrei. Muitas aves têm doenças por problemas de manejo nutricional, né? Então ela está apresentando de repente um sintoma de uma doença respiratória, mas pode ser uma falta de vitamina A, por exemplo, né? Ela pode ter uma fratura patológica, falta de vitamina D, né? Não está absorvendo cálcio. Então isso é importante observar. O pessoal tem o hábito de fornecer carboidrato, tipo farelo de pão, farelo como é que fala? Pão ralado, né? Às vezes o pessoal faz farelo de pão ralado, ou até mesmo uma torrada para a ave. Isso causa ossodistrofia, tá? Então, assim, não forneçam esse tipo de alimento para as aves.
além de não fazer bem nenhum, vai causar doenças que às vezes podem ser problemas irreversíveis. Você vai ter pernas tortas, às vezes a ave perde a capacidade de voar, diminui a expectativa de vida, né? E para você depois correr atrás disso daí, suplementar e reverter é difícil, né? Muito difícil. Às vezes a gente não consegue, né? Então, assim, ter cuidado com esse tipo de alimento também. Vai lá, E lembrando... Pode falar. Só lembrar rapidinho, a ave, quando ela mostra que ela está doente, é porque ela já está muito doente. É verdade. Ela está muito doente. É verdade, falou tudo agora. Às vezes a ave vem para nós já no estado de desnutrição tão grande que pouquíssima coisa a gente consegue fazer. Porque se o criador não for muito atento, a ave, como é um animal que é presa na natureza, né, ela tem que estar sempre tentando se mostrar o mais forte possível. Ela não pode se mostrar fraca, né, porque senão ela acaba se tornando um alvo fácil. Sim. E eles mascaram muito bem. Muito bem. Então, deixa eu falar uma coisa que eu tinha até esquecido sobre o peito seco. Fundamental, cara. Peguem os seus pássaros. Deixa aquele mito lá para a época do meu avô, de que passarinho não pode pegar na mão, que ele para de contar. Tudo é questão de costume. Tudo é questão de costume. E até os próprios silvestres, trinca-ferro, coleira, bicudo, curió, já estão há pelo menos aí sendo criados há uns 50 anos em ambiente doméstico. Então, essa cultura que a gente traz lá de 40, 30 anos atrás, de que pegava na mão e o bicho sentia realmente, mas eram porque animais que já estavam muito próximos ainda dos selvagens, né? Então, acostumem a pegar o pássaro, pega na mão para cortar a unha, sente o peito, coloca o pássaro no ouvido para ouvir se não está com nenhum chiado, esse tipo de coisa. Outra coisa, peito seco não é doença. Peito seco é sintoma, é sinal clínico. É isso aí. Vamos lá para a última pergunta. Como saber se a ave está intoxicada? Bom, vamos lá. Normalmente, quando a ave está intoxicada, ela apresenta letargia, falta de apetite, tá? Deficiência no crescimento, não ganha peso, então abdômen inchado, tá? Como a aflotoxina ela atinge todos os órgãos de uma maneira geral, mas o fígado é o órgão-alvo, assim, onde que desenvolve o maior problema, você vai ver um aumento do fígado. Então, muitas vezes você vê aumento de volume na ave, no abdômen. A barriga chega a ficar até arroxeada. Exatamente, exatamente. Porque o fígado que está intoxicado com a aflatoxina, ele tem um tom amarelo meio pálido, né? Mas ele pode ter áreas hemorrágicas que você consegue ver pela pele do animal, né? E o desenvolvimento das neoformações, elas ocorrem no fígado por conta disso também, né? Então você vê o aumento de volume. Esse seria um sintoma de uma ave intoxicada. E se a sua ave consome uma semente de baixa qualidade, aquele negócio de comprar semente a granel, que às vezes o pessoal tem a cultura ainda de comprar semente a granel, provavelmente a sua ave sofre de um problema de intoxicação, tá? Então, para tentar, até uma dica que você pode dar aí, que tem mais experiência, como que a pessoa pode fazer a transição da semente para a ração? Como que ela pode simples. Burlar esse... Eu acho que um erro muito grande também, que às vezes as pessoas tentam migrar, eu tentei migrar para extrusada, mas o passarinho não aceitou. E a pessoa logo já desiste, né? Porque muitas vezes a pessoa continua colocando um coxo de semente e o coxo de extrusado separado. O ideal é você fazer essa adaptação. Você mistura a extrusada com a semente, mais ou menos ali 25% de extrusada para 75% da sua mistura. Fornece isso durante uma semana. Na segunda semana, você já balanceia 50% de semente, 50% de extrusada, durante mais uma semana. Terceira semana de adaptação, 75% extrusada, 25% semente. E aí na quarta semana, você já mantém somente a extrusada. Ah, mas mesmo assim ainda o pássaro está um pouco resistente. Eu deixei só extrusada, eu vi que ele sentiu um pouco. Volta um pouquinho de semente, vai mantendo até você ver que ele está 100% adaptado à mistura de semente. Aliás, à ração extrusada. Meu caso especificamente, canário, pelo menos os que eu crio, canário de canto, timbrado espanhol, cara,
Você coloca a extrusada para um bicho que nunca comeu, eles pegam. A extrusada que eu uso, tá? Também tem aquela coisa, existem extrusadas e extrusadas, farinhadas e farinhadas, como tem semente que não presta, tem semente que presta, né? Então tudo é questão de qualidade. Se você fornecer uma extrusada de qualidade, vai ser fácil de fazer adaptação. Legal. Outra coisa que é legal de você observar também, nessa mudança, a mudança da coloração das fezes, né? Você vai ter aquelas fezes num tom esverdeado para um tom marrom, marrom claro, um pouco mais escuro. Então você já sabe que a ave está aí começando a pegar aí a extrusada, então tá funcionando o seu esquema, né? Bom, a nossa live acabou. Queria agradecer a todas as pessoas que assistiram. Felizmente uma horinha só. Passou rápido, hein? Mas a gente vai ter outras aí. A gente vai bater uns papos bem legais aí. Vai ter tempo para a gente falar de bastante coisa. Lembrando que essa live ela vai ficar gravada no Instagram, né? Fernanda Trigovetti. Vocês podem assistir quando quiserem aí. Pode mandar dúvidas aí, se vocês tiverem. É bacana porque cria assunto para as próximas, né? Então, as dúvidas de vocês são dúvidas de outras várias pessoas. Então, é bem legal. Eu queria agradecer o João. Muito obrigado, João, por ter dedicado esse tempo aí para Obrigado, Thiagão. Foi um prazer enorme, cara. E foi muito legal essa conversa. Deu para esclarecer bastante dúvida e ajudar aí quem já está no ramo há bastante tempo e quem está começando, né? Sim. Né? São dicas válidas. E muito obrigado, gente. Agradeço aí de coração. Até mais. Valeu, turma. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.